7, versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Deus segura o relógio, Senhor. Ai. E aconteceu que no dia seguinte foi ele a uma cidade chamada Naim. Dá um aviso aí que está falando alto aí, por favor. E com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que um homem, um jovem, morto, era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhes: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e ele disse: jovem, te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se, começou a falar. Jesus o devolveu à sua mãe. E sobreveio sobre todos um temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E a notícia sobre ele, diga sobre ele, mais uma vez, sobre ele, se espalhou por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Fala conosco nessa noite, Jesus. Nós desejamos ouvir a tua voz. Nós sabemos que a tua palavra, ela é poderosa para mudar qualquer circunstância. Não tem a ver com quem prega, não tem a ver com voz, com eloquência. Senhor, é a tua palavra. Ela é a verdade que liberta. Senhor, quando o Senhor determina algo, ninguém pode invalidar. Então eu te peço, dispensa anjos ministradores no nosso meio nessa noite. Que esse culto seja marcado pela tua glória. Senhor, que o encerramento deste culto seja marcado pelo teu poder. Que testemunhos sejam relatados acerca desta noite. Eu profetizo que esse domingo não será normal para nós, Senhor. Será extraordinário. Oh, Senhor, porque onde o Senhor passa, milagres acontecem. Pelo poder da tua palavra, nos faz uma surpresa nessa noite. Nós confiamos em ti, Senhor. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do teu nome. Usa o vaso, Jesus. É de barro, é pequeno, mas é teu, Senhor. Esse vaso tem nome. Fala com o povo, porque o povo também é teu. E fique à vontade no ambiente, a casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Quebra cadeias nessa noite. Responde pessoas que entraram aqui precisando de resposta. Gente que está com o coração entristecido, com a alma angustiada, aprisionado. Tu é poderoso, Senhor, para trazer respostas ao coração do teu povo, pelo poder da tua palavra, pelo poder que há no teu nome. É por isso que nós confiamos em ti. Fala conosco nessa noite. É o meu pedido a ti, no teu nome mesmo, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. O Espírito Santo está no nosso meio. Eu sei que você que entrou aqui precisando de respostas, talvez está passando por uma fase difícil, talvez a pior fase da sua vida, o que você olha e pensa não tem jeito. Deus te trouxe aqui para dizer: eu posso mudar a sua história em questão de segundos. O que para você é impossível, para mim é nada. Eu posso te surpreender. Deus não te trouxe aqui à toa. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. Capítulo 7, versículo de número 11 do Evangelho de Lucas, está nos contando a história de uma mulher. Ela era viúva, já tinha perdido seu marido, óbvio, viúva. Já tinha feito o trajeto até o cemitério uma vez, chorando em lágrimas, dores, tristeza. Mas, após voltar desse cenário, uma coisa ainda lhe restava: seu filho, único filho. E, culturalmente, a responsabilidade sobre ela agora, quem vai ajudá-la, quem vai cuidar dela, é esse garoto. Só que o versículo 11 está nos narrando que agora ela está indo fazer o enterro deste menino. Eu não sei que mal lhe acometeu. A única coisa que eu sei é que
Os recursos da terra se esgotaram e uma sentença chegou na casa dela: morte, acabou, não tem mais jeito. Era o filho único daquela mulher e ela se vê de novo vivendo algo que ela não queria viver. Passou uma vez por aquele cenário, viveu uma vez aquela história, passou uma vez por aquela situação, foi difícil, doloroso, e agora ela está tendo que repetir tudo outra vez, tudo de novo. Caixão, o esquife, o menino, pessoas carregando, gente chorando, ela chorando, aquele dia que a gente olha e fala: eu queria que não existisse. Aquelas situações que a gente olha e fala: eu queria que não fosse comigo, que parece que é um pesadelo, mas que a gente não tem como fugir daquilo. Não planejou, se pudesse planejar seria de outro jeito. Não tinha como, não tem controle sobre a situação. É o que está acontecendo com essa mulher agora. Só que eu preciso que você entenda: os evangelhos, eles são exclusivamente escritos, não para contar sobre as derrotas das pessoas. Então entenda, essa mulher não entraria na história. Seria mais uma, como muitos outros viveram. Vai enterrar o filho hoje, amanhã vai ter que aprender a viver outra vez, vai ter que reaprender a viver com essa dor, sobreviver no meio desse cenário. E aqui está a história dela. O texto diz que ela estava saindo de Naim, cidade onde ela morava. Naim significa lugar agradável. Com ela ia uma grande multidão, uns porque se compadeciam pelo momento dela, outros porque eram curiosos e queriam ver o que estava acontecendo, outros porque eram pagos para chorar em velórios. E por mais que tivesse uma grande multidão com ela, ela estava sozinha. Por quê? Quem mais sabia daquela dor? Ninguém. A única pessoa que podia mensurar o nível da dor que ela estava sentindo era ela mesma e ninguém mais. Por mais que alguém batesse no ombro e falasse: eu te entendo, por mais que outra pessoa dissesse: eu consigo imaginar o que você está passando, não adianta. A única pessoa que sabia de verdade o que ela estava sentindo era ela. Então, por mais que existisse uma grande multidão ao redor dela, ninguém podia fazer nada por aquela mulher. Era ela e ela mesma e ninguém mais. E lá vai ela, saindo da cidade, caminhando em direção ao cemitério para enterrar seu filho. Tinha gente levando o esquife, carregando o garoto. As lágrimas rolavam em seus olhos. A história dela é essa. E perceba, a história dela talvez não seria contada se um fato não acontecesse. E que fato é esse? Porque o texto é escrito para contar essa história que eu vou te contar agora. Deixa a história dela aqui no canto e vamos falar do que seria escrito. Jesus cura o servo do centurião. Está saindo de um lugar de milagres. Uma multidão acompanhando ele. De novo uma multidão. Do lado de lá a multidão está chorando. E a gente não vai contar essa história porque pela lógica não contaria, como muitas outras aconteceram. Jesus está aqui, uma grande multidão. Acabaram de ver o servo do centurião sendo curado. Acabaram de viver milagres. E fato é que onde Jesus estava, muitos milagres aconteciam. João diz que tem para ele que se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos em livros, ele acredita que nem todos os livros da terra poderiam conter a quantidade de milagres, de tantos milagres que aconteciam. Então os que são escritos aqui são para que você entenda o que Jesus fez, mas tem muita coisa que não deu para ser relatada. Por exemplo, se Jesus estivesse num ambiente como esse aqui agora, fisicamente, a casa do vizinho do outro lado era alcançada, a casa da frente era alcançada, alguém lá do outro lado levantava e era curado e ninguém nem sabia por quê. Era um ambiente de milagres que acompanhava Jesus. Tem uma multidão com ele aqui, a multidão está alegre, a multidão está festejando, é gente pulando, é gente cantando, é gente se alegrando, e Jesus está indo em direção à cidade de Naim. Tem alguma coisa que aconteceu em Naim e que não vai ser contado agora, mas vai acontecer um encontro. Que encontro? No portão da cidade, uma grande multidão vem com Jesus e uma grande multidão vem com a mulher. Lá tem lágrimas, lá tem choro, lá tem desespero. Aqui tem alegria, aqui tem empolgação, aqui tem ânimo, aqui tem fé, aqui tem júbilo. E de repente, as duas multidões se encontram. O encontro das multidões.
E aí, nesse cenário tem gente alegre, mas também tem gente triste. Nesse cenário tem gente feliz, mas também tem gente que não está feliz. Tem gente sorrindo, mas também tem gente chorando. Porque a gente está falando de um encontro de multidões. E quando a Bíblia fala de multidões, está falando de muita gente. É gente diferente, com vários problemas, com várias situações, várias circunstâncias. Mas eu te contei sobre a história de uma mulher, que talvez não seria narrada a história dela, mas Lucas diz que no meio de uma grande multidão, ele fala assim: e vendo-a o Senhor. Eu vou repetir para você entender, porque o texto não diz assim, e vendo. Porque se eu dissesse vendo, eu estou dizendo que ele viu tudo e qualquer coisa. Mas quando Lucas coloca um artigo definido no final do verbo, ele está dizendo que Jesus enxergou. Era uma multidão, era um monte de gente, era um monte de problema, mas Jesus não se confunde com a multidão. Quando Ele quer encontrar alguém, ninguém tira essa pessoa do foco de Deus. E eu vim com uma palavra na boca para a tua vida hoje. Hoje você é alvo de Deus. Queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, Jesus vai te encontrar nessa noite para mudar a tua história. Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala para ele: você é alvo de Deus. Fala para ele: o céu mirou em você hoje. Fala: você não volta para casa do jeito que veio. O céu decidiu mudar a tua história. Gabriela, mas tem muita gente. Gabriela, mas é um monte de problema. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu te conheço como ninguém, eu te vejo como ninguém vê. Aleluia. Jesus mira nela. E alguém pode pensar: será que vai me achar no meio da multidão? Ele te trouxe aqui para te dizer: quem é que te tira da minha mira? Oh, aleluia. Tu só está aqui porque Ele mirou em você. Porque o diabo fez de tudo para acabar com a tua vida, para destruir tua história, para te roubar do propósito. Mas o Senhor mirou em você e disse: eu te achei, eu estou te vendo. Aleluia. Dobra o joelho na tua casa. Ele não confunde a tua voz. Que amor é esse? Que você não precisa falar muitas palavras, Ele já sabe. Que compaixão é essa? Que misericórdia é essa? Que nos conhece por inteiro, conhece as nossas fragilidades, conhece nossos medos, conhece nossas fraquezas. Quem tem essa capacidade? Eu me embolo com o nome de um, com o nome de outro. Eu confundo pessoas, eu troco nomes. Ele não. Quando alguém vira alvo do poder dele, ninguém pode atrapalhar. E é por isso que eu vim nessa noite dizer a alguém: você é alvo de Deus. Ele te trouxe aqui nessa noite, Ele te sentou nessa cadeira, Ele está dizendo: eu te escolhi, eu vou mudar a tua história. Eu estou vendo tudo. Ele está vendo tudo. E vendo-a, teve compaixão dela. E compaixão nesse sentido literalmente significa trocou de lugar com ela. Porque eu disse para você que a única pessoa que sabia a dor que ela estava sentindo era ela mesma. E só quem poderia sentir a dor dela, quem estivesse no lugar dela. Quando ele se coloca no lugar dela, ele está dizendo: agora eu sei exatamente onde está doendo. Só que ele diz para ela uma coisa que mexe comigo e talvez te cause um pouco de confusão também. Porque ele olha para ela e diz: não chores. Vamos ser sinceros? O caixão do filho dela está aqui.
As pessoas estão levando o filho dela. Se você está do lado dela, o que você diria para ela? Chora, minha filha. O que a psicologia diria? Chora. O que o amigo diria? Não segura não. Chora. Só que ele chega perto e diz: não chores. Quando ela olha para o caixão, qual é a vontade? Mas o que ele está dizendo? Quando ela olha para a situação, qual é a vontade? Mas o que ele está dizendo? Você percebe que o que ele fala não combina com o que o cenário fala? Você percebe que o que ele te convida a fazer não faz sentido? Ele vai te convidar a se comportar de um jeito que vai parecer loucura. Mas eu vim dizer para você: a melhor escolha da vida é obedecer a palavra que Ele está te entregando. Pega na mão de alguém, chacoalha essa pessoa e fala para ela: mesmo que pareça loucura, mesmo que pareça confuso, obedeça, 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 obedeça. Ele te respalda, obedeça. Ele te garante, obedeça. Ele te sustenta, obedeça. Ele é teu refúgio, obedeça. A pergunta é: olha para cá, eu vou ter que chorar. Ouve o que ele está dizendo? Não chores. A minha pergunta para você é: vai ficar com o que os teus olhos estão vendo? Ou com o que a boca do mestre está falando? Pergunta para alguém: vai ficar com o que os teus olhos estão vendo? Ou com o que o mestre está falando? Você vai ter que ter maturidade para entender que Jesus chega para ela e diz: não chores. Ele não diz para a multidão: ei, estou mandando ela parar de chorar. Então quem vê essa mulher enxugando as lágrimas diante de uma palavra do mestre vai dizer: que loucura, esse é o momento de chorar e ela está enxugando as lágrimas. Porque quem não ouviu a palavra que ele te deu não vai entender seu comportamento. Está sonhando alto demais, hein? Está querendo entrar em lugares que você não pode, hein? Está visualizando portas que não te cabem, hein? É porque eles não ouviram a palavra que Jesus falou para você. E eu vim te dizer uma coisa para te dar paz à tua alma: pare de tentar ficar explicando para os outros o que eles não vão entender. Se mova pela palavra. Eu não estou entendendo por que fulano está se comportando assim. Você não vai entender mesmo, ele tem uma palavra. E ela está maluca, a família dela saiu de tal lugar e ela está dizendo que vai chegar em tal lugar. Ela tem uma palavra. Não, ele está dizendo que Deus vai salvar, que Deus vai salvar a família. Ela está falando que Deus vai salvar o marido. O marido só vive nas drogas. Ela tem uma palavra. Para de duvidar de quem Deus deu uma palavra, porque senão você será o próximo que vai ficar assim, ó. Trouxe aqui para te lembrar: você tem uma palavra. Está se movendo pelo que os teus olhos veem, por quê? Está tendo medo das circunstâncias, por quê? Está sonhando só dentro das tuas possibilidades, por quê? Se eu te dei uma palavra, a minha palavra é tudo que você precisa. A minha palavra é o teu respaldo. A minha palavra é o chão para você pisar. A minha palavra é céu para você voar. A minha palavra é tudo o que você precisa. Pelo amor de Deus, não está eu tenho uma palavra. Só quem tem fé, só quem tem fé. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Fiel é quem prometeu. Eu tenho uma palavra. Nunca vai combinar com a palavra.
As circunstâncias nunca vão encaixar com a palavra. Tu sempre vai parecer um louco quando se mover pela palavra. Porque ela enxugando as lágrimas, todo mundo pensando, que mulher doida. Só que Jesus diz para ela, não chores. Sai daqui e vai lá no esquife. É isso. Ele libera uma palavra aqui. Onde é que está o problema? Lá. Ele liberou a palavra aqui, saiu daqui e foi lá. Estavam levando o menino, ele tocou no esquife. E quem estava levando parou. Porque quando Jesus começa a trabalhar, ele não precisa pedir autorização. E quem está se movimentando tem que parar. Deus vai parar algumas coisas. Deus vai colocar limite em algumas circunstâncias. Deus vai interromper algumas caminhadas de derrota. Ele coloca as mãos. Ele mesmo diz, menino, qual é o motivo do choro? A morte nesse menino. O que está doendo nela? A morte nesse menino. E ele disse para ela, não chores. Só que a minha pergunta é, como é que ela não vai chorar se está doendo? Ele disse, se move pelo que eu estou falando, porque eu vou fazer acontecer o que eu falei. Menino, levanta. O garoto se senta, começa a falar. E a Bíblia diz, e Jesus o devolveu à sua mãe. Pega isso aqui, que isso aqui é a revelação de Deus. Não foi a mulher que foi até o menino. Quem trouxe o menino até a mulher foi Jesus. Porque quando você recebe uma palavra, quem traz tudo ao teu encontro é Ele. Quando você se comporta em fé, Ele faz a terra se mover para encontrar com a palavra que Ele liberou. Meu Deus, eu estou com vontade de sair correndo pelo meio do corredor dessa igreja. Eu estou com vontade de sair voando aqui. Porque Deus veio levantar esperanças. Deus veio levantar a fé de pessoas. Deus veio avivar corações. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Às vezes a gente já se frustrou tanto. Ela já tinha passado por aquele caminho uma vez, Diego. Então ela viu que nada aconteceu na primeira vez. E qual é a memória que ela tem sobre aquele caminho? Frustração. Às vezes já doeu tanto, a gente já se frustrou tanto, que a gente já não cria mais grandes expectativas. Eu estou pregando para gente que está caminhando, que até frequenta culto, que até acredita em Deus, mas que já não cria mais grandes expectativas, porque já se frustrou tanto, que está me ouvindo e está dizendo, eu não quero mais me machucar. Só o básico já está bom, só respirar o dia a dia, um negocinho aqui, uma famíliazinha, uma casinha, não, só o simples já está bom. Aí Deus te sentou aí para te dizer, você está achando que eu sou o quê? Não espere coisas pequenas de um Deus grande. Ele disse, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá vosso Pai Celestial? Quem aqui é pai, quem aqui é mãe? Levanta a mão. Se você tivesse condição, o teu filho estudaria na melhor escola, sim ou não? Se você tivesse condição, o teu filho viveria a melhor vida, sim ou não? Você colocaria seu filho para viver uma qualquer vida, tendo condições? A maior luta dos pais é, eu preciso fazer algo pelos meus filhos. Aí a Bíblia vem Jesus dizendo, se vocês, sendo maus, insistem no melhor para os vossos filhos, é porque vocês não têm noção da expectativa do vosso Pai Celestial acerca da vida de vocês.
Ele disse através da boca do profeta Jeremias: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ele está dizendo: se você sonha, eu vou superar as expectativas do teu sonho e vou te surpreender. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: essa semana que se inicia será uma semana de boas notícias. Essa semana que se inicia será uma semana de sinais favoráveis de Deus. Porque a Bíblia diz, e eu encerro agora, isso aí está se sentindo culpado, entendeu? Porque ele tomou todo o tempo. E eu encerro agora para te dizer, sabe o quê? Que a Bíblia diz que Jesus devolve o menino à mãe. E agora, o que tem nos olhos dela? Claro que são lágrimas. Mas de quê? Quando ele disse não chores, ele estava dizendo: para de se comportar ou de agir pelo motivo errado, ou pela motivação errada. E quando ela começa a se alegrar, todos ficam assim, ó. Porque se encontrou duas multidões. Todo mundo que conhecia a história dela, um contava para o outro. Sabia que a fulana já passou aqui uma vez, o marido morreu, tadinha. Sabia que a tadinha. Ah, você sabe, tadinha, coitadinha. Ah, que pena. Ah, que pena. E vai dando uma vergonha na gente. Senhor, quanto mais gente souber, pior é. Que vergonha. E ele está dizendo: deixa saberem. Porque quanto mais gente souber da vergonha, mais gente para ficar de boca aberta com o que eu farei. É por isso que eu conto mesmo, que eu não morava em Xerém, eu morava no canto de Xerém. Depois da casa dos meus pais tem uma mata, um rio, e eu acho que sai no Marrocos. Não sei o que tem depois da mata. É uma das últimas casas de Xerém. Pensa. Minha mãe catava broto de bambu para a gente comer, para cozinhar, porque não tinha o que comer. Eu colocava papel higiênico na frente do tênis, porque quem doava tinha um pé maior do que o meu. Você não tem vergonha não? Eu quero que saibam mesmo. Por que, Gabriela? Olha onde você está, o lugar onde você está. Você está falando isso? Claro que eu tenho que falar, porque eu quero que vocês saibam que se Ele fez na minha vida, Ele também fará na sua. Ele não é limitado, o poder dele não diminuiu. Ele ainda continua sendo Deus. Eu vou ver o menino, a sua mãe, todo mundo se assustou. Vivi, ele usava eu num culto como esse, ele usava os profetas para mim e falava: entra nesse pássaro de ferro, profeta do manto. Quem sabe, conhece o profeta do manto, sabe o que é isso. Entra nesse pássaro de ferro, avião, que eu te coloco. Meu pai passando a gente por baixo da roleta do ônibus, porque não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus. Como é que vai andar de avião? Quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra chega onde quem tem dinheiro não chega. Quem tem uma palavra chega onde quem tem influência não chega. Quem tem uma palavra chega onde quem tem aplausos não chega. O que eu vim dizer para você é que começou de um jeito, mas não termina do jeito que começou. O Senhor está te prometendo nessa noite: eu vou virar a página, eu vou mudar a história, eu vou glorificar meu nome na tua vida. E o texto termina dizendo: e grande temor caiu sobre todos, porque as duas multidões se encontraram. Então é muita gente para ficar. Pergunta para quem está do seu lado, fala: está preparado? Para ver gente assim, ó. Pergunta, está preparado? Está preparado? Está preparado para quando Deus tirar do papel o projeto, o povo ficar, entrar e fazer: não sabia que ia ser desse jeito, não tinha noção que era tão grande, não imaginava que seria tão estrondoso. Está preparado para quando... Oh meu Deus, eu estou sentindo autoridade profética. Se tem alguém para pegar, pega. Deus vai superar expectativas.
devolveu a mãe, todo mundo. Só que a Bíblia diz assim, e a fama dele quem? Dele quem? Dele quem? Mas quem era a chorona que sofreu? A mulher. Quem foi que morreu? O menino. Mas a fama de quem se espalhou? Porque o que ele vai fazer na tua vida não é para que o teu nome seja grande. Ai de você se tentar achar que foi você que fez. O que ele vai fazer na tua vida é para que todo mundo saiba. É por isso que está cada vez mais difícil. É porque ele está embelezando o testemunho, para deixar claro para todo mundo: não foi ela, foi Deus. Não foi ele, foi Deus. Não foi a condição dela, foi a mão de Deus. Só que nesse texto a gente se identifica com a mulher que precisa de um milagre. Mas eu quero hoje, nessa noite, te lembrar que nesse texto, há um tempo atrás, sabe quem nós éramos? Um menino no caixão, jovem, com projetos e sonhos, mas que a morte chegou e disse: acabou. Era o que o diabo tinha feito com a gente. Não passávamos de filhos mortos, até que pelas portas de Naim, o filho vivo, veio andando. E essa história não é sobre o encontro das multidões. Essa história é sobre o encontro de dois filhos, o filho morto com o filho vivo. Quem era o filho morto? Você. Quem era o filho vivo? Jesus. Ele tocou no esquife que te prendia e disse: levanta, receba a vida. Levanta, receba uma nova história. O pecado não tem mais domínio sobre tua vida. O diabo não pode mais acorrentar você. Ele te libertou e ele está dizendo: desfrute da minha liberdade na sua vida. O meu sangue é poderoso para te tirar desse abismo. Não aceite sentença de morte. E quando eu digo morte espiritual. Projetos, sonhos, expectativas. O diabo está pregando para você que não vai dar certo. Ele está dizendo: ei, quando vocês estavam mortos em seus delitos, Ele nos resgatou. Ele nos transportou do império das trevas. Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a remissão dos nossos pecados. Por que eu estou falando isso? Porque nesse momento eu preciso que você seja grato por uma coisa, a mais importante de todas: a morte que te deu vida. Eu quero que você conscientize alguém que está do seu lado, olhe nos olhos dessa pessoa e diga para ela: se não fosse Jesus, nem aqui você estaria. Fala para ele: o pecado tinha destruído tudo, mas o sangue de Jesus reconectou todas as coisas. Você é escolhido de Deus, você é amado do céu. Fala: Ele deu a vida para que você tivesse vida. Fala para ele: não aceite maldições, não aceite sentenças de morte. Fala: você é livre. Diz para ele, diz: todo o peso está saindo dos teus ombros, todo o peso está sendo arrancado de você. Vai embora peso, vai embora peso de frustração, peso de medo, peso de fracasso. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você está com seu cálice aí? Pega ele, pega ele. Cálice, cálice. Pega ele, pega ele. Quem não recebeu, levanta a mão. Obrigado. Quem não recebeu, levanta a mão. Tem gente aqui, ó. Talvez você esteja me ouvindo e diga assim: pastora, eu não sou batizada ainda, mas assim, eu estou ouvindo essa palavra e eu quero participar da ceia. Eu quero agora, eu quero. O único pré-requisito que a Bíblia diz é: examine o homem a si mesmo. Ah, pastora, mas eu pequei ontem. Mas se você confessar hoje e disser para Deus: Deus, eu quero uma nova história, você está apto para sentar nessa mesa. Participe desse banquete.
Pegue o seu cálice agora, porque o filho vivo se encontrou com os filhos mortos e trouxe vida a quem estava morto. Oh, glória! Feche os seus olhos. Imagine que você está sentado numa mesa e nessa mesa só tem você e Jesus. Ele está de frente para você, olhando nos seus olhos. O que você diria a Ele nesse momento? Como você agradeceria a Ele por tantas coisas que Ele tem feito pela sua vida? Quais são as verdades que você diria para Ele agora? Talvez alguém diria: me perdoa, eu não estou conseguindo ser quem eu gostaria de ser. Talvez alguém diria: tem misericórdia de mim, eu preciso de Ti. É a tua oportunidade. Tu está de frente para Ele, sentado nesta mesa, a mesa do banquete, e Ele está dizendo: o meu sangue te deu direito a isso. Oh, glória! Oh, glória!